Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre após a descoberta da síndrome de Down, né? Esse mundo novo que de repente entrou pela minha porta. E aí a gente pensa, né? Meu filho nasceu com síndrome de Down. E agora? O que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Porém, aos pouquinhos a gente vai se inteirando e vai entendendo o que é necessário fazer a mais, né, do que a gente faria se fosse uma criança típica. Após o nascimento do Nicolas, nós tivemos a consulta com a geneticista e ela nos orientou sobre alguns cuidados. Eu vou falar alguns, porém não é nada, não é como se eu fosse médica, tá, gente? É só como mãe. Quem vai falar para vocês o que vocês precisam fazer é o especialista, é o seu pediatra, é o seu geneticista, é o médico que está atendendo o seu filho. Nós tivemos algumas orientações, por quê? Porque as crianças com síndrome de Down, elas podem vir com alguma patologia, alguma doença associada à síndrome de Down. O mais comum, que eu acredito que seja o mais comum, é a cardiopatia, que é o probleminha no coração. Então, esse é um dos primeiros exames que devem ser feitos, né, para ver se a criança tá tudo ok com o coraçãozinho, se não tem nenhuma malformação, algo que precise ser corrigido, né? Então, uma das coisas é a questão do coração. A gente fez também o Bera e o teste da orelhinha, que é muito importante para as crianças com síndrome de Down. Nós fizemos também passagem no oftalmologista após os 6 meses, para ver se está caminhando tudo bem também. Nós fizemos exame de sangue, que a princípio ele precisa ser realizado de 6 em 6 meses, até para descobrir também se existe alguma questão, alguma situação relacionada à síndrome de Down. Gente, esses exames são exames básicos, aonde eu não tenho contato com o geneticista, não passei no geneticista, minha pediatra não falou nada disso. Na carteirinha de vacinação tem uma parte específica também para o crescimento, para vocês verem algumas questões quando a criança nasce com síndrome de Down. Tem um site que foi assim o meu primeiro acalento, né, quando eu descobri, que é o Movimento Down. Ele fala muitas questões, né, sobre a síndrome de Down em diversos aspectos, de saúde, né, e nas questões também que são muito importantes de estímulo, né, de estimulação. Então, após a gente fazer esses exames para ver se a gente diagnostica alguma coisa que vem associado à síndrome de Down, que também, no caso, por exemplo, a situação do coraçãozinho, com cirurgia é corrigido tranquilamente e aí a criança, né, tem uma vida tranquila. Então, assim, são casos, a síndrome de Down é difícil a gente falar como um todo, né? A criança que nasce com síndrome de Down, ela é igual a qualquer outra criança, ela tem as suas especificidades. Então, a gente precisa se atentar com criança para criança, cada uma vai ser de um jeito, tá? Então, existem alguns exames que são gerais, né? E outros que, dependendo do que o médico perceber, ele pede mais específicos, ok? Além desses exames, nós temos também a questão do estímulo, né? A criança com a síndrome de Down, ela precisa de uma estimulação precoce. E aí, nós entramos com a fisioterapia e com a fonoaudiologia a princípio. Por quê? Porque as crianças têm a hipotonia muscular. Então, eles demoram um pouquinho mais para fazer alguns movimentos, né? E rolar, sentar, caminhar, devido a essa hipotonia muscular. E a questão da fono, a hipotonia também pega nas questões, né, da face. Então, precisa ajudar na questão da sucção, precisa ajudar porque às vezes a boquinha fica mais aberta, né, com a linguinha para fora. Então, a fono também é bem importante nesse início. Eu tô fazendo esse vídeo porque às vezes a gente recebe muitas mensagens de mães perguntando, né, o que eu faço, que médico que eu levo, e porque não tem nenhuma orientação.
Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa pelo nosso filho, a gente sabe que é necessário, mas a gente não sabe para onde correr. Então, eu falei um pouco assim do básico, porém, se a gente pesquisar em alguns sites que são realmente específicos para síndrome de Down, como o Movimento Down, que eu falei, que são mais sérios, a gente também consegue saber quais são os passos, os próximos passos que a gente tem que dar, né? E o que eu digo para as mamães, né, que estão vivendo isso, é que independente de situação financeira, independente da cidade que você mora, aqui onde eu moro também é uma cidade pequena, a gente não tem tantos recursos, as clínicas de terapia não são aquelas, né, toda equipada, mas como é falado, o que vale mesmo não é só as terapias que a gente faz, mas é o que a gente estimula em casa também. Eu falo que quando eu tive o Nicolas, a palavra que mais, né, me remete ao meu cotidiano com o Nicolas é a questão do acreditar. A gente precisa muito acreditar nos nossos filhos e tentar criar possibilidades para que eles consigam alcançar, né, as coisas que eles querem fazer, os marcos que são necessários diante da idade que eles estão. Independente se eles estão, né, um pouco atrasados em relação ao seu desenvolvimento, mas nós precisamos acreditar, porque às vezes a gente ouve algumas coisas em relação à síndrome de Down, principalmente na questão da deficiência intelectual, né, que é algo que é comum entre todas as crianças com síndrome de Down, que eles vão demorar muito para aprender, que eles vão, né, não vão conseguir fazer certas coisas, e às vezes a gente, por acreditar nisso, a gente acaba deixando que os nossos filhos percam algumas oportunidades. Eu falo por mim mesma, porque quando eu comecei, né, com os estímulos do Nicolas, tinha coisas que eu achava que, ai, não vou fazer isso, porque ele ainda é pequeno, ele não vai conseguir, né? E, gente, os nossos filhos conseguem. A gente precisa diariamente estar conversando, estar estimulando, estar falando palavras positivas, né? Além das terapias, né, dos profissionais que são muito importantes, mas aqui dentro da nossa casa, né, dentro da rotina de vocês, de vida, vocês precisam acreditar, precisam ali lutar para que eles se desenvolvam e tratá-los assim da maneira mais normal possível, de que tudo que vocês vão oferecer, eles vão aprender, eles vão conseguir e acreditar sempre nos nossos filhos, tá bom? Eu quis falar um pouquinho da minha experiência sobre o que eu acho, né? E o que a gente faz, né? Descobrimos a síndrome de Down e agora? Agora é sair do luto, ir para a luta e acreditar nos nossos filhos e tentar fazer o máximo possível para que eles alcancem os objetivos propostos pelos médicos, pela gente e para que eles se desenvolvam, né? E tenham autonomia, que eu acho que isso é o principal, é esse o nosso objetivo de vida, estimular os nossos filhos para que cada vez mais eles possam ser independentes, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa a perguntinha, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, né, sobre o que eu falei, também deixa. Lembrando que eu falei aqui como mãe, falei bem por cima, né, sobre o que a gente faz após descobrir a síndrome de Down. E espero que eu possa ajudar alguma mamãe que tá passando por esse momento aí no início, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!